Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini da matéria de Processo Penal e hoje falaremos sobre impronúncia, absolvição sumária e decisão de desclassificação. Na aula passada, estávamos falando sobre a decisão de pronúncia, ou seja, passado a primeira fase do tribunal do júri, chamado de iudicium accusationis ou de instrução preliminar, o juiz, ao final desta primeira fase, deve decidir, ou ele pronuncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, ou ele impronuncia, artigo 414, absolve sumariamente, conforme o artigo 415, ou desclassifica, com base no artigo 419 do Código de Processo Penal. Quando ele está convencido da materialidade e também da autoria ou participação, ele vai pronunciar o réu para que este acusado seja levado a plenário e seja julgado pelo Conselho de Sentença. A segunda fase, também chamada de iudicium causae ou juízo da causa, é quando o acusado ele é julgado pelo Conselho de Sentença, formado por 7 jurados. A pessoa só irá à segunda fase caso haja a pronúncia. Hoje falaremos sobre a impronúncia, o que diz o artigo 414 do Código de Processo Penal. Fala que, caso o juiz não tenha se convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, ele deve dar uma sentença de impronúncia. Quer dizer, o juiz, ao final da primeira fase, ele não se convenceu que houve materialidade do crime doloso contra a vida ou que existem indícios suficientes de autoria ou participação. Lembrem-se que a jurisprudência, hoje majoritária para os tribunais, entendem que o princípio do indubio pro società é aplicável à primeira fase do tribunal do júri, mas o artigo 414 diz que se o juiz ele não se convenceu da autoria ou da materialidade, ele vai impronunciar. O que é a impronúncia? Lembremos que para a primeira fase do tribunal do júri, o magistrado ele não analisa o mérito para condenar, porque quem condena serão os jurados que compõem o Conselho de Sentença na segunda fase. Então, neste caso, ele não se convenceu da materialidade nem da autoria, então ele dá uma sentença terminativa, encerra o processo, tendo a seguinte consequência: impronunciou, arquivou o processo, encerrou esse processo. Durante o tempo em que não há prescrição daquele delito, é possível uma nova denúncia caso haja provas novas. Em face dessa decisão de impronúncia, é cabível o recurso de apelação, conforme o artigo 416 do Código de Processo Penal. Portanto, a pronúncia é quando o juiz se convence da materialidade e da autoria, a impronúncia é quando ele não é convencido da materialidade ou da autoria do delito. Na doutrina, existe uma figura chamada despronúncia. O que é a despronúncia? É quando o acusado ele foi pronunciado, conforme o artigo 413, e dessa decisão de pronúncia houve um recurso. Qual o recurso cabível nesse caso? Será o recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Esse recurso, como veremos posteriormente, cabe o juízo de retratação. Então, o juiz que profere a decisão, de acordo com o artigo 589 do Código de Processo Penal, ele pode se retratar. Então, imaginem que o juiz ele pronunciou, o acusado recorreu por meio do recurso em sentido estrito, e o juiz ele se retrata e, em vez de pronunciar, ele impronuncia. Isso é chamado de despronúncia. Então, este é o primeiro caso. O segundo caso é quando este recurso ele sobe até o tribunal e o tribunal ele reforma a decisão de pronúncia e impronuncia o réu. Então, esta é a figura da despronúncia. A doutrina, quando acontece esta situação em que há uma pronúncia
e depois uma reforma dessa decisão para uma sentença de impronúncia é chamado de despronúncia. Então, revisando. A decisão de pronúncia, artigo 413, se o juiz se convence da autoria e da materialidade do crime. A decisão de impronúncia, o juiz não se convenceu, então ele vai impronunciar. O artigo 415 do Código de Processo Penal é a figura da absolvição sumária. A sentença de absolvição sumária, ao contrário da decisão de pronúncia e impronúncia, que não tem análise do mérito, a sentença de absolvição sumária analisa o mérito. Então, conforme o artigo 415, nós temos a absolvição sumária, se provada a inexistência do fato. Então, temos a análise do mérito e foi provado que o fato nunca existiu. A segunda hipótese, se provada não ser ele o autor ou partícipe do crime, então existe análise do mérito e aquele acusado, ele na verdade não é o autor nem partícipe do delito porque foi provado nos autos. A terceira hipótese, se o fato não constituir infração penal, então aquele fato que ocorreu não se adequa a nenhum tipo penal doloso contra a vida. Então não é homicídio, não é infanticídio, não é aborto, nem auxílio instigação ou induzimento ao suicídio. E a quarta hipótese, se demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Uma observação. E se o réu ele for inimputável por doença mental? Se ele for inimputável por doença mental, o parágrafo único do Código Penal diz que só poderá ser absolvido sumariamente por inimputabilidade em razão de doença mental se esta for a única tese defensiva do réu. Caso haja uma inimputabilidade por doença mental, nós temos a seguinte hipótese. Se for a única tese defensiva, o que o juiz fará? Dará uma absolvição imprópria sumária, ou seja, ele absolve sumariamente o réu, porém impõe uma medida de segurança. A segunda hipótese, e se não for a única tese defensiva? E se houver a inimputabilidade por doença mental e outra tese defensiva comprovada nos autos? Então, o réu ele alega que é inimputável e que também agiu em legítima defesa e que está manifestamente comprovado nos autos. Neste caso, o juiz irá absolvê-lo sumariamente em razão da legítima defesa, em razão desta segunda tese. Então será uma absolvição sumária própria, quer dizer, não haverá nenhuma imposição de punição. E uma terceira e última hipótese, se o réu ele alega ser inimputável por doença mental, alega uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade ou outra tese defensiva que não foi comprovada nos autos. Neste caso, o juiz ele vai pronunciar o réu para que os jurados decidam. Então, a absolvição sumária tem que ter um juízo de certeza. De novo, nós temos as hipóteses, se for provada a inexistência do fato, se for provado não ser ele autor ou partícipe do delito, se o fato não constituir crime e se for demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Portanto, a absolvição sumária ela ocorrerá quando houver um juízo de certeza. Se o juiz está convencido da materialidade da autoria, pronuncia. Se ele não está convencido, ele impronuncia. E se ele tiver um juízo de certeza de uma das hipóteses de absolvição sumária, ele vai sentenciar absolvendo o réu. Só tomem cuidado com as questões de inimputabilidade, de acordo com o parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal. Dessa sentença de absolvição sumária, conforme o artigo 416, é cabível o recurso de apelação. E por último,
falaremos sobre desclassificação. A desclassificação está no artigo 419 do Código de Processo Penal e ela pode ocorrer tanto no final da primeira fase do tribunal do júri, quanto na segunda fase, que é o plenário. O que é a desclassificação? É quando há uma nova classificação para aquele fato que está sendo analisado. Nós temos a desclassificação própria, que é quando o juiz dá ao fato uma nova classificação jurídica, excluindo aquele fato da competência do júri. Por exemplo, a pessoa está sendo acusada de homicídio doloso consumado. Porém, ao final da primeira fase, o juiz, após instruir a audiência, ele percebe que não foi homicídio doloso consumado, mas sim lesão corporal com resultado morte. Então, lesão corporal com resultado morte não é competência do tribunal do júri. O que o magistrado fará? Ele vai remeter o processo para o juiz competente, que é o juízo singular, não mais o tribunal do júri. Desta decisão, conforme o artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal, é cabível o recurso em sentido estrito. E também temos a desclassificação imprópria. Ela ocorre quando o juiz desclassifica para um outro delito, mas o crime residual continua de competência do tribunal do júri. Então, por exemplo, era um homicídio e foi desclassificado para infanticídio. Ambos são crimes dolosos contra a vida e serão julgados pelo tribunal do júri. Por isso é chamado de desclassificação imprópria. Da desclassificação imprópria é cabível o recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. E lembrando que os crimes conexos sempre acompanham o crime prevalente. Então, se houver, junto com este homicídio que foi desclassificado para lesão corporal com resultado morte, um outro crime de porte ilegal de arma permitida, por exemplo, este crime de porte acompanhará o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, terminamos a primeira fase do tribunal do júri, onde o juiz pode pronunciar o réu, impronunciá-lo, absolvê-lo sumariamente ou desclassificar o crime de forma própria ou imprópria. Nos vemos na próxima aula. Até mais.